Fiscalização efetiva é o principal problema de aplicação do novo Código de Limpeza Urbana. Restaurantes do mercado público ainda operam em estrutura improvisada. O impacto da saúde e da cultura na Copa do Mundo de 2014. A cidade recebe o Mundial, mas ainda enfrenta problemas antigos, como o da acessibilidade para deficientes. Começa agora o Pauta Central com as principais notícias do centro de Porto Alegre. Boa noite. Boa noite. O novo Código de Limpeza Urbana está em vigor há 23 dias na capital e já enfrenta problemas para ser aplicado. A nossa reportagem esteve no Centro Histórico e mostra quais são os principais. Até o momento, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana recebeu 1.621 denúncias pelo 156 e foram emitidos 52 autos de infração, que é o documento no qual o agente identifica o indivíduo e narra o delito. Os autuados devem fornecer RG e CPF e têm o direito de recorrer da punição. Para a pessoa que largar bituca de cigarro no chão, o valor é de R$ 265, mas ao ser abordada pelo agente, pode escolher juntar o lixo, evitando a multa. Já as infrações graves ou gravíssimas que ultrapassam R$ 4.000 são prontamente penalizadas. Em caso de não pagamento, as multas viram dívida ativa, créditos que o município tem a receber do devedor e que sofrem acréscimos em cima de tributos, como o IPTU. Ele tem um regulamento que atualiza e conceitua principalmente os tipos de resíduos, como as pessoas devem descartar. Tomara que no médio e longo prazo essa lei não precise ser aplicada como tem sido agora no início, que a população assimile o conteúdo dela e se envolva, né? Cidade limpa é responsabilidade compartilhada. Depois de 3 horas de caminhada no local, não encontramos agentes de fiscalização. Outra maneira de encaminhar denúncias, além de ligar para o 156, é pela internet. Às vezes a fiscalização é precário, né? Não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas e se alguém te denunciasse com alguma imagem, tu pagaria a multa ou tu gostaria de recorrer? Depende, aí vem da consciência de cada um, né? O cidadão tem direito de pagar como rever também, né? Para ver se ele tem que pagar mesmo. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu direito. Direitos e deveres, né? Eu ia recorrer, né? Porque eu vou pagar se os grandão não pagam, por que eu vou pagar? Eles recorrem para tudo, né? A senhora já viu algum fiscal aqui pelo centro? Não vi. Até agora eu não vi, só se está camuflado. Seriam 33 fiscais para vigiar a região central, mas na prática, passado aproximadamente um mês de aplicação do código, não é o que acontece. Segundo a fiscalização do DMLU, hoje eles estariam entre Otávio Rocha e Dr. Flores, mas não foi possível localizá-los. O risco de que não seja levado a efeito a lei ao longo do tempo é se nós reduzirmos a ação dos fiscais. São poucos fiscais, mas eu acredito que a prefeitura está vendo, né? A cidade não está apta ainda, né? Porque falta muito a estrutura, né? Dos lixos e não tem partes que não existe, né? De acordo com o DMLU, não há uma lei que regule a quantidade de lixeiras na cidade. A última aquisição do material foi em 2008, quando o departamento distribuiu 6.000 lixeiras nas áreas públicas e outras 2.000 foram colocadas em praças e parques pela Secretaria do Meio Ambiente. 9 milhões de ovos de Páscoa foram vendidos em 2013, mesmo número do ano passado. O aumento dos preços e o feriado prolongado impediram um número maior de vendas. Com a mudança de preços, os consumidores não deixaram a busca pelo tradicional ovo de chocolate. 40% da procura foi pelos mais caros, num valor acima de R$ 25. É isso que encanta também a Páscoa, é isso, assim. É aquele colorido e os ovos trazem isso mais do que uma barra de chocolate ou uma caixa de bombom. Os consumidores que aproveitaram o período de Páscoas para comprar chocolates precisaram ficar atentos à mudança de preços. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Porto Alegre foi a capital que teve maior aumento, subindo 7,7% em relação a 2013. As vendas nessa loja do centro de Porto Alegre foram afetadas pelos preços altos. Em 2015, será usado um novo planejamento para atingir as expectativas. E a gente espera que no ano que vem a gente consiga fazer uns ponto extra, algumas coisas assim, para conseguir aumentar
Outro motivo para as vendas ficarem na mesma marca do ano passado foi o feriado sucessivo de Páscoa e Tiradentes. Pelo menos 30% dos gaúchos viajaram no final de semana prolongado, resultando em um distanciamento das famílias. Em torno de 3% das vendas de Páscoa aconteceram nos dias que passaram do feriado de 21 de abril. Isso aí principalmente para aqueles afilhados e amigos que ficaram de fora no momento da Páscoa. Como as pessoas foram viajar, não tiveram tempo de presentear seus afilhados ou seus conhecidos mais próximos. Então, esse ano realmente tivemos esse aspecto invulgar de Páscoa, de presentearmos depois do evento. As lojas de artesanato foram uma alternativa para quem não queria gastar com os ovos industriais. Outros produtos também se tornaram uma opção de presente para os consumidores que preferiram economizar. Essa semana a gente não tem mais nada. Ficou só as cestas mesmo, porque assim o pessoal se antecipou e comprou antes. E comprou feltro para fazer coelhinhos, a gente tem assim bastante coisa de artesanato. O pessoal está voltado para esse mercado, porque o outro está muito mais caro. Eu estou trocando uma coisa pela outra. Antigamente eu comprava ovos para minha neta, que tem 9 anos, eu comprei um avental de pintura agora, em vez de ovos. É uma coisa útil que ela vai usar há muito tempo. Chocolate, além de fazer mal para a saúde, faz muito mal para o meu bolso. A tradicional Feira do Peixe teve mais uma edição. Mais de 25 mil pessoas visitaram a feira para garantir o almoço da Sexta-feira Santa. 65 bancas foram montadas no Largo Glênio Pérez. Segundo a Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio, a maior procura foi pela tainha e pela curvina. Mais de 330 toneladas foram vendidas, 8% a mais em relação ao ano passado. As vendas alcançaram um total de 5 milhões de reais. E depois de 8 meses fechados, os restaurantes afetados pelo incêndio ocorrido em julho no mercado público voltam a funcionar em novo espaço improvisado. Quase um ano depois do incêndio que atingiu o segundo andar e consumiu completamente 8 lojas, a vida do mercado ainda não está completamente normalizada. As obras na parte atingida pelo fogo iniciaram em novembro. Como o fim das obras está previsto para outubro, a situação de lojistas e funcionários das bancas afetadas segue complicada. A administração do mercado público ofereceu uma isenção do aluguel que vai até junho e concedeu um novo espaço para o funcionamento provisório. A gente se reuniu, contratamos um engenheiro e esse engenheiro fez o projeto, onde levou 4 meses para ser aprovado, né? Aí depois de ser aprovado, daí nós tínhamos que fazer todos os quiosques, tudo isso foi praticamente um parto, né? 9 meses para nós estar aqui hoje. Impossibilitados de trabalhar, muitos permissionários recorreram a empréstimos para dar conta de folha de pagamentos, reposição de estoques e recomposição de instalações. Numa tentativa de amenizar as dificuldades dos permissionários, o Banrisul ofereceu uma linha de crédito especial para as lojas atingidas. Depois que aconteceu o incêndio aqui, eu continuei trabalhando, não aqui. Parti para Esteio, trabalhava em Esteio. Aí trabalhava numa casa, estava ajudando a fazer uma obra daí. Isso daí, quando a gente retornou aqui embaixo com o espaço, quando eles começaram a montar, o pessoal ligou, perguntando se a gente queria voltar, né? Então a gente voltou. A partir do acordo negociado com a administração do mercado, os estabelecimentos afetados foram realocados para o setor de eventos e estão em funcionamento desde o final de março. A abertura da área provisória, que era prevista para dezembro, foi adiada diversas vezes por conta de inadequações apontadas pelos bombeiros. Com a mudança para um espaço menor e pouco conhecido do público, os permissionários ainda esperam enfrentar algumas dificuldades. Nós reduzimos 70% de tudo, tanto da parte de pessoas que trabalham em equipe e na parte de local, mesas, cozinhas e tudo. E o cardápio também, 70% foi diminuído. Tem dias que lota bastante aqui, tipo uma sexta-feira, uma segunda, assim, lota bastante. Mesmo sendo provisório, é uma oportunidade da gente ter de volta os restaurantes que a gente já vinha acostumado a frequentar, né? A conclusão de todas as etapas das reformas está prevista para 2015, com um orçamento total de 19 milhões e meio de reais. A expectativa da direção do mercado e dos permissionários é de que haja um incremento nas capacidades do mercado público. Até lá, os restaurantes seguem atendendo seus clientes no espaço improvisado. E a Justiça decretou hoje a prisão temporária da jovem Fernanda Torres, de 19 anos, que confessou ter matado a mãe com um golpe de faca no pescoço. O mandado tem prazo de 30 dias a partir do momento que ela for presa.
O corpo foi encontrado na casa da mãe na sexta-feira, mas os bombeiros só souberam do crime no domingo. O prédio fica na rua Duque de Caxias. E a seguir, postos de saúde e Casa de Cultura Mário Quintana são afetados pela realização do Mundial em Porto Alegre. O Centro de Saúde Santa Marta vai ter horário de atendimento ampliado durante o Mundial. O posto funcionará das 7 à meia-noite, de segunda a sexta, e das 10 da manhã às 10 da noite nos fins de semana. Os horários foram apresentados hoje pela Secretaria Municipal de Saúde, junto a uma série de mudanças para dar conta de atender os moradores da capital, além da demanda dos visitantes. No percurso do Caminho do Gol, que vai do Mercado Público até o Beira-Rio, também haverá equipes médicas para atendimento de casos de parada cardíaca. E os problemas estruturais na realização na Copa do Mundo também afetam a cultura da cidade. A Casa de Cultura Mário Quintana, um dos principais pontos turísticos do estado, estará em obras durante o evento aqui na capital. Desde 2010, obras são realizadas no prédio, com a instalação de andaimes e tapumes que atrapalham a mobilidade e a vista da parte externa da casa. Neste ano, outra atividade de restauração foi iniciada. A partir de um projeto em parceria da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul e da Associação dos Amigos da Casa de Cultura, o governo federal aprovou a destinação de recursos para obras na casa. A primeira fase deste projeto, orçado em 4 milhões de reais, iniciou em janeiro deste ano. Os trabalhos, neste momento, cuidam de revitalizar toda a estrutura externa do prédio. Orçada em até 8 milhões de reais, a obra é aprovada pelo Ministério da Cultura através da Lei Rouanet. Apesar da reforma, a direção da casa garante programação e atividades intensas durante o evento na capital. A programação da Copa, na verdade, a casa não vai ter prejuízo nenhum em relação ao espaço, porque os teatros todos estão disponíveis para essa atividade, as galerias disponíveis, as salas de ensaios, de oficinas, todas receberão uma programação especial para a Copa. Para a Casa de Cultura e para a Secretaria de Estado da Cultura é importante, nós estamos num processo aí de recuperação dos equipamentos culturais. Apesar da importância destacada pelo diretor, frequentadores da casa sentem-se prejudicados com as obras e a demora na sua finalização. Para a população de Porto Alegre, sobretudo para quem frequenta esses espaços, né? Frequenta espaços culturais, busca cultura de alguma forma. Aqui na Casa de Cultura, por exemplo, o que eu tenho visto é que essas obras estão desde 2010. Não só prejudica as pessoas que moram em Porto Alegre, mas também o turismo. Se alguém vem para frequentar Porto Alegre por um dia, 2 dias e quer ver o espaço cultural e ver, nossa, tá em obra, fica chato, entende? Não só atrapalha, mas tem vários lugares em que tu deixa de frequentar por isso, entende? A previsão de término para a fase externa da revitalização é novembro deste ano. A partir deste momento, uma nova fase das obras inicia, destinada à reforma dos espaços internos da Casa de Cultura. O término de todo o processo está previsto para o segundo semestre de 2015. Uma lei sancionada em março busca diminuir a burocracia para artistas de rua se apresentarem em espaços públicos. Agora não é mais necessária uma autorização da prefeitura. Mesmo assim, o artista pode ter que voltar a pedir permissão se o local do espetáculo for administrado por uma lei específica. O texto oficial é claro. O artigo 1º da Lei 11.586, sancionado em março deste ano, diz que ficam permitidas manifestações culturais de artistas de rua em espaço público aberto, tais como praças, anfiteatros, largos e vias. A gente sempre diz que essa lei do artista de rua, que foi sancionada pelo prefeito, inclusive eu estava presente quando foi sancionada, assinada, é para o poder público, não é para o artista de rua, porque, na verdade, já está garantido pela Constituição, né, que todo cidadão tem o direito de se expressar. A manifestação cultural, ela é um direito cidadão e está lá na Constituição Federal do Brasil. Antes da nova lei, os artistas precisavam passar por pelo menos 2 secretarias para conseguir a autorização. Primeiro, iam até a secretaria que administra o espaço físico. Depois, tinham que procurar a Secretaria de Cultura para informar como seria a apresentação.
Nós ia primeiro na SMIC, arrumava autorização lá, e da SMIC a gente ia até a Cultura e arrumava outra autorização, que da SMIC era o espaço onde a gente ia ocupar. E da Cultura a gente tinha que mostrar o que a gente ia apresentar. 2 autorizações. Se a apresentação fosse na esquina democrática, tinha que ir na tal da governança. Se a apresentação acontecesse em praças e parques, tinha que ir para a ESMAN. Então, dependendo de cada lugar, tu tinha que ir em determinado lugar. E aí tu fica zanzando para lá e para cá que nem uma mosca tonta, né? A partir de agora, os artistas só precisam informar o Executivo Municipal onde e quando as apresentações vão ser feitas. Cada espaço público, ou cada nicho de espaço público, tem uma secretaria determinada que controla a agenda, mantém aquele espaço. É importante que a secretaria tenha cientificação do que vai acontecer para que ela não agende junto às atividades que procuram ela, seja ela do cunho que for, não colidam no mesmo horário e no mesmo espaço. Mas nos locais gerenciados por uma lei específica, a jurisdição mais ampla deixa de valer. Aqui no centro de Porto Alegre, o Largo Glênio Pérez é um exemplo. O espaço é administrado por um setor da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, que é responsável por autorizar qualquer atividade aqui no Largo. Por e-mail, a SMIC afirmou que nunca se deparou com artistas de rua descumprindo a lei, mas admitiu que não existe punição caso isso aconteça. Artistas de rua entrevistados pela reportagem e que não quiseram gravar entrevista disseram que não pedem autorização à SMIC para se apresentar no Largo Glênio Pérez. Os moradores da ocupação Saraí têm 60 dias para deixar o prédio. Em audiência, o dono do prédio não entrou em acordo com os moradores nem com a Secretaria Estadual de Habitação. Foi realizada no dia 29. Os moradores ocupam o local desde agosto do ano passado. O dono do prédio, Ricardo Deconto, não quis negociar o imóvel e pediu reintegração de posse em um prazo de 60 dias. Que a gente ficou com esse prazo, mas a luta é minuto a minuto. A gente não, é ocupar, resistir, não desistir e não sair. Na audiência, ficou claro por parte do proprietário que ele não tem o menor interesse em vender o imóvel para o Estado. Segundo ele, primeiro ele disse que queria vender para quem quisesse comprar. Aí eu afirmei que, bom, se o senhor quer vender, nós estamos dispostos a negociar e acertar um preço, enfim, fazer o processo de desapropriação amigável. Aí depois ele mudou de ideia e disse que queria ocupar o prédio com a sua empresa. O prédio foi construído com recursos públicos pelo Banco Nacional de Habitação e era destinado à moradia social, mas isto nunca aconteceu. Foi repassado à Caixa Econômica Federal, mas deixou de ser utilizado há mais de 20 anos. Nos anos 2000, foi vendido à família Deconto, que é proprietária da RIS Administração e Participações Limitada. Até hoje, os proprietários não utilizam o imóvel. A Secretaria de Habitação está buscando desapropriar judicialmente o imóvel, para que os ocupantes possam ter o direito à moradia garantido. Então tem 2 caminhos. Ou a gente consegue, nesses 60 dias, viabilizar um decreto de utilidade pública, e isso, uma vez feito o decreto, na minha opinião, cessa-se o conflito, porque o Estado está dizendo claramente que vai desapropriar o imóvel, então, portanto, tem esse direito, o Estado tem esse direito, e, portanto, não há sentido mais em fazer o processo de despejo forçado das famílias, ou pode encontrar uma alternativa para essas famílias em outro local. Esta é a 4ª vez que a ocupação Saraí utiliza um imóvel para moradia. Cerca de 30 famílias moram no prédio de 7 andares, que prevê cerca de 40 apartamentos. Mas a estrutura precária impossibilita que todos sejam utilizados. Alguns andares não possuem sequer acesso à água e luz. Ricardo Deconto foi procurado pela reportagem, mas não respondeu aos contatos. A ocupação da Faculdade de Direito da URGS continua. Os alunos se organizaram para exigir a anulação de um concurso para professor do Departamento de Criminologia e Direito Penal. Eles protestam desde os dias 5 de maio. Alcançado sua reivindicação inicial, o movimento ainda tem pautas não atendidas. Dentre as demandas atuais, os estudantes pleiteiam a criação de um fórum para discutir novas regras para os concursos da universidade e mais transparência na gestão do Salão Nobre da faculdade. Veja a seguir os problemas de acessibilidade no centro que dificultam a vida dos pedestres.
pedestres encontram dificuldade para transitar no centro de Porto Alegre devido a problemas de acessibilidade. A situação gera riscos para pessoas com condições vulneráveis de acessibilidade. O centro de Porto Alegre é o coração da cidade, mas o local, por onde circulam cerca de 400 mil pessoas por dia, entre elas cadeirantes, deficientes visuais ou simplesmente cidadãos com dificuldades de locomoção, apresenta vários problemas de acessibilidade. Quem caminha pelo bairro sabe como é grave a situação. São bueiros quebrados, calçadas esburacadas e equipamentos do mobiliário urbano mal localizados. As calçadas são muito precárias, muitas escadas, né? Não existem rampas adequadas para suprir essas necessidades. E a buraqueira, né? A buraqueira é total, então está devendo. Porto Alegre está devendo. Nem mesmo a existência de equipamentos especiais, como rampas e calçadas para cegos, ameniza os problemas. Isso porque esses equipamentos não recebem manutenção adequada. Nessas condições, andar por aqui pode representar até mesmo um risco para as pessoas. Eu fui atravessar a rua e tropecei num daqueles divisores de pista, não sei para quê, porque ali é mão única, né? E eu caí e quando eu vi um caminhão tive que me levantar correndo, foi um horror. Mas eu ia ser atropelada, porque a gente não enxerga aqueles... Tu te distrai caminhando assim, não tem nenhum aviso, nada, né? A Associação dos Moradores do Centro realiza ações para chamar a atenção do poder público para essa situação, promovendo caminhadas pela acessibilidade. Mas apesar dos alertas e dos pedidos por melhorias, eles afirmam não receber retorno. Para o presidente da entidade, existe um descaso do poder público. É um descaso com o pedestre, é um descaso com o idoso, é um descaso com a pessoa portadora de deficiência, né? Pessoa com deficiência tem extrema dificuldade para se locomover na cidade. Responsável por garantir a acessibilidade na cidade, a Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social preferiu não gravar entrevista. Por e-mail, a coordenadora da Esmacis afirmou que o centro é um dos bairros mais acessíveis de Porto Alegre e que solicitações podem ser feitas através do número 156. Ela ainda observou que todos os pedidos são atendidos na medida do possível. O trânsito parou na manhã de hoje em algumas avenidas da capital. Foi o primeiro dia de testes para o fechamento dos semáforos por 30 segundos. A proposta, aprovada pela Câmara de Vereadores, faz parte do Estatuto do Pedestre. A região afetada envolve todo o centro histórico e vai até a Avenida Ipiranga. Foram 238 sinaleiras sendo testadas em avenidas como Borges de Medeiros, Salgado Filho e Mauá. O tempo de viagem foi dobrado, tanto para os automóveis quanto para o transporte coletivo. Após os transtornos, o prefeito José Fortunati suspendeu os testes que durariam 2 dias e vetou a aplicação da lei. Os taxistas de Porto Alegre que circularem sem uniforme podem ser multados em R$ 93. O prazo dado pelo IPTC para que a categoria se adequasse à norma que define como os profissionais devem se vestir acabou na semana passada. Durante o trabalho, os taxistas devem usar camisa social de manga longa ou curta ou camiseta polo azul. Eles também têm que vestir calça social ou jeans de cor escura. Bermuda só vai poder ser usada durante o verão. Fica proibido o uso de chapéus e de bonés. Uma tentativa de derrubar a decisão foi feita pelo Sindicato dos Taxistas, mas a Justiça negou o pedido. As obras de revitalização do Cais do Porto já estão em andamento. 2 armazéns tombados estarão restaurados até a Copa do Mundo. O projeto tem dividido opiniões na capital gaúcha. Quase 3,5 km da Orla do Guaíba estão passando por uma revitalização. O investimento de R$ 750 milhões é custeado pelo consórcio Cais Mauá, vencedor da licitação realizada pela Prefeitura de Porto Alegre em 2012. O espaço foi concedido por 25 anos. No projeto está prevista a revitalização de 11 armazéns históricos, a construção de um shopping junto à usina do gasômetro e 3 torres empresariais e de hotelaria. A ideia do empreendimento é favorecer todas as classes sociais. Mas para a Associação Comunitária de Moradores do Centro Histórico, o projeto pode segregar o uso do Cais do Porto. A gente percebe assim que a utilização dos espaços públicos, será pública. Não tem como nos armazéns tu segregar o uso. Se crê que os espaços públicos serão públicos. Né? Agora, os espaços privados, esses sim segregados. Porque é um espaço muito valorizado,
né, certamente o uso daquele espaço vai ser caro. Né? E é o ônus para a utilização do espaço que segrega o uso. A questão do impacto na mobilidade urbana. Quer dizer, tu colocas o prédio maior, tem mais volumetria e que tende a ser a mobilizar o maior número de visitantes, justamente em frente à rodoviária, onde é um dos pontos mais críticos de circulação viária da cidade. Para o vice-presidente do Sindicato de Hotelaria de Porto Alegre, Ricardo Ritter, o empreendimento vai impulsionar o turismo em Porto Alegre. O projeto Cais Mauá vai ser o indutor desse turismo, né? Vai trazer muito mais visitantes a Porto Alegre. Nós já temos ali uma área central histórica que é muito bonita, grande parte já foi restaurada, que esse conjunto todo vai criar um grande atrativo turístico que, com isso, podemos divulgar tanto no Brasil como no exterior, para trazer turismo em termos de conhecer essa área e turismo de lazer. Esse projeto engloba todas as classes sociais, a comunidade num todo de Porto Alegre e as pessoas que vêm nos visitar. Até porque as áreas de acesso ao porto, praças que estão previstas, todo o conjunto de lazer na beira do cais, ele vai ser como uma praça pública, ele é aberto. Não vai haver cobrança de ingresso para frequentar essa área. A revitalização de todos os armazéns tombados está prevista para o final deste ano. As obras serão concluídas em até 4 anos. O conjunto de empresas Consórcio Cais Mauá, responsável pelas obras de revitalização do Cais do Porto, não quis se manifestar sobre o assunto. Os servidores municipais de Porto Alegre entraram hoje no 8º dia de greve. Aqui no centro da capital, o posto de saúde modelo não está fazendo vacinas, mas o atendimento a pessoas doentes segue normalizado. Na última sexta-feira, a Justiça determinou o pagamento de R$10 mil de multa diária caso os servidores não voltem a trabalhar. Funcionários do DEMAI e do DMLU seguem fazendo manifestações. O ponto de todos eles foi cortado, e a Prefeitura já declarou que não vai negociar caso os serviços não voltem ao normal. A edição de hoje do Pauta Central termina aqui. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.